Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso podcast, Nosso Legado. Esse podcast que vem contando a história do Grupo Águia Branca, que há 78 anos vem trabalhando, vem produzindo riquezas aí por onde passa. E tem sido, assim, uma fonte de inspiração para muitas pessoas e uma fonte de promover a sociedade, as famílias da gente, né? E hoje, para registrar essa construção desse legado desse grupo, nós vamos bater um papo aqui com a Karina Stein, né, que está conosco hoje em Seminovos, na Curumá Vitória, que vai contar a história, o que que ela está fazendo hoje aqui conosco. Super amiga, estava aqui no Esquenta antes aqui, já a conversa quase que engata aqui, a gente nem grava, de ficar batendo papo. Mas, Karina, dá um oi pro pessoal aí. Gente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço, Marcela, essa oportunidade, né, de falar um pouquinho dessa nossa história aqui, de vida e nossa história dentro do Grupo Águia Branca. E estamos aqui juntos para trazer alguma coisa bacana para todo mundo se inspirar também. Legal, obrigado, Karina. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, fazer esse bate-papo. Eu sei que seu dia a dia aí é bastante corrido, mas abrir e compartilhar um pouquinho da sua história conosco aqui é sempre muito bom. Obrigado, tá? Obrigada. Quem tem que falar sou eu aí pela oportunidade. Ok. Karina, vamos começar assim. O que que você está fazendo hoje, aonde? Dá um overview para a gente da sua rotina de trabalho hoje. Qual que é a sua, onde que você está estruturada hoje? Hoje eu estou na Curumá Seminovos Vitória, é uma das maiores, né, lojas de seminovos do grupo. Minha equipe aqui hoje é composta por 19 pessoas e é onde a gente trabalha aí em prol de oferecer o melhor carro seminovo com garantia e qualidade para os nossos clientes. Então, estamos aqui na Curumá de Vitória, onde eu estou agora. E assim, diga de passagem, é uma loja que a gente, foi a primeira loja que a gente faz uma transformação, né? Que a gente pinta o piso de branco, dá todo um toque na loja para ela ficar uma loja um pouco mais elegante, né? Tem aqui Verdade. uma sala de espera que antigamente era a nossa funilaria. Sim. E Você chegou a conhecer a nossa funilaria aí? conheci a funilaria aqui, sim. Não, vamos falar, né? Mas conheci, era a funilaria, e hoje é nosso maior aí, um dos maiores showrooms, né, de carros Uhum. seminovos da Grande Vitória, do grupo, e onde a gente encontra carros aí com muita qualidade. E um atendimento especial, né? Tem que ter. Seu, Se não for é, seu, especial, não é nosso. seu time ali é um pessoal extremamente afinado, alinhado, né? Um pessoal muito bacana ali. Sim, é uma equipe Né? grande, mas muito bem estruturada. Uhum. Karina, assim, só para contar um pouquinho do seu dia a dia, qual que é o seu principal desafio hoje aí liderando esse setor, esse departamento? O que que para você, o que que mais te desafia hoje? Marcelo, a equipe ela é bem grandinha, né? Assim, Uhum, são 19 pessoas ali o tempo todo, e o maior desafio hoje para mim é manter essas pessoas engajadas, comprometidas, com o mesmo objetivo, né? Que é pensar no nosso cliente na ponta ali, no final. uhum, Então, é manter essas pessoas todos os dias entusiasmadas, com foco, com determinação e equilibradas, né? Tanto na nossa uhum, vida, vida profissional como pessoal. Então, o maior desafio é você manter essas pessoas alinhadas com o mesmo objetivo. uhum. Muito importante, é um desafio e tanto, né? É, Porque, como você falou, cada um tem seus desafios, suas ambições, né, suas expectativas, e que atendem cliente, né? Que está o tempo todo falando com o cliente aí, em nosso nome, né? Falando também os clientes, cada um querendo uma coisa diferente um do outro, né? Alguns clientes querendo um com pouco mais do clientes que outros. diferentes, pessoas que atendem diferentes, e a gente tem que tentar manter uma linha, né? Uhum, Tanto no atendimento quanto de todas as formas, ele é manter essa satisfação, independente de como chega o uhum, cliente para a gente. Então, tem que manter um equilíbrio muito grande uhum. para, no final, todo mundo sair satisfeito, realizado, né, com seu sonho aí, porque a gente sabe que tanto
para o cliente é um sonho adquirir um carro, principalmente na Curumá, e isso a gente vê muito, é como se fosse um orgulho. O cliente tem orgulho de falar, eu comprei um carro seminovo na Curumá, e ao Uhum, mesmo tempo a gente tem uma equipe que tem o orgulho de falar, eu trabalho na Curumá Seminovos, então isso é muito bacana. uhum. Não, muito legal. Você vende, assim, essa estrutura aí vende quantos carros por mês, mais ou menos, Karina? No varejo, Marcelo, nós estamos com Uhum, uma média aí de 90 a 100 carros mês. uhum, uhum, No varejo, fora nosso atacado, né? Então, no uhum, atacado, a gente tem uma média aí de 40 carros mês aqui em uhum. Vitória. É muito bom. Eu Muito. gosto de perguntar assim, porque se a gente tem uma média aí de 22, 23 dias úteis por mês, para quem vende, vamos falar, 90 carros aí, nós temos que vender mais de 3 carros por dia. É, Então, todo dia. Uhum, a meta diária aqui são 4 carros, mas já aconteceu que são os dias excepcionais aqui de vender 11 carros em um dia. é muito Então, assim, a legal, gente né? tem que Uhum, trabalhar firme todos os dias para chegar e entregar aí no final o uhum, objetivo. uhum. E assim, eu gosto de. Às vezes a gente fala do número, o número é um número grandioso, né? E a nossa comercialização de seminovos é o número, chega a 2.000 carros mês aí, né? Sim, E assim, de grão em grão, um a um, né? Você aí é responsável por uma boa parte, um outro também é responsável. Outro dia eu estava conversando aqui com o Edson, né? Posse, né? Que estava batendo papo com ele, que está tocando uma outra loja nossa, um desafio. E ele também contando diversos desafios do seminovo e tal, mas eu gosto de pensar no aquele um carro, porque cada carro seminovo ele é único, diferente do novo, que todos são iguais, né? Você fala, quero um Corolla branco. Não importa o chassi dele todo, o Corolla novo branco é igual, né? igual. Então, né? Se for um XI lá e tal, são todos iguais. Mas aí não, o carro pode ser o mesmo ano, pode ser branco, um tem um cheiro diferente, um tem um brilho diferente, tem uma característica diferente, porque já são carros que já foram usados. E aí, para cada carro desse, você tem que ter uma argumentação, você tem que ter uma preparação, você tem que ter um cuidado diferente para levar o carro ao melhor estado possível para quem comprar sinta que está comprando o melhor produto, né? O melhor produto. Eles vêm, eu falo que o carro seminovo ele já vem com uma história de Uhum, quem usou, onde usou, como usou. E aqui no seminovo eu tenho que tentar transformar todos iguais, né, na preparação, mas ter uhum, um argumento diferente para cada um, para cada cliente. E encaixar esse carro para uma nova história. Então, realmente uhum. é desafiador. O seminovo é É. bem desafiador. Outro dia eu estava conversando com algum colega nosso, ele falando, olha, rapaz, tem carro que chega de pessoa que era fumante. Às vezes a pessoa fumava cachimbo, ou tinha cachorro com muito pelo, ou que tinha um cheiro muito forte do cachorro, e tudo isso passa pelo carro, né? E aí tem que Passa. tratar disso tudo, tem que dar um jeito de tirar, e o próximo comprador tem que ser imperceptível, ele não pode ver pelo de Perfeito. cachorro, não pode ter cheiro disso ou daquilo, a gente tem que fazer esse tratamento para, né, deixar o carro do melhor padrão possível, né? É, o cachorro é mais fácil. O cigarro, às vezes, a gente tem muita dificuldade. Tem situações que a gente nem pode vender o carro para o nosso cliente final. Mas é o que Uhum, você falou, é o desafio de entender se aquele produto que chegou, eu vou conseguir transformar ele no carro que a Curumá oferece para o cliente ficar satisfeito. Tem que uhum. ter essa parte aí também, né? De Ah, quem é vai muito ser legal. vendido e quem não vai. Mas, Karina, assim, aproveitar também te parabenizar, né, por esses resultados. Eu lembro de você lá na loja de Vila Velha, da Serra, agora aí na loja de Vitória, fazendo esse trabalho aí, sabe, muito legal, né, honrando o nosso nome, fazendo os clientes terem essa satisfação, esse orgulho e esse prazer de poder dizer, né, comprei um carro na Curumá ou trabalho na Curumá. Então, quero aproveitar e te parabenizar pelo esse trabalho, Obrigada. né, porque com certeza você também é uma que faz parte dessa história, né, que ajuda a construir esse legado aí com muita responsabilidade, né.
Eu sozinha não, Marcela, eu juntamente Não, aí com toda a nossa equipe, né? Porque ninguém não, sozinho faz claro. nada. E Não, quando eu falo verdade. equipe, eu estou Uhum. falando da minha equipe quando eu falo das 19 pessoas dos seminovos, e também vou falar da minha equipe que está acima, né? Dos meus gestores, o Rodrigo, o Bruno em especial, que sem eles a gente também não conseguiria ter essa Uhum. trajetória, essa Uhum. caminhada aí que a gente busca estar com ela mais perfeita todos os dias. Então, a gente É. precisa Mas realmente da é isso, né, Karina? Nós temos esse senso comum, né? Essa união, né? Saber trabalhar em conjunto, tá junto e entender que cada um faz uma parte. É um dente de uma engrenagem, né? E a gente não pode se achar demais, que às vezes um dente grande demais ele não encaixa, né? Nem verdade. pequeno demais. A gente tem que ser do tamanho que precisa, né? Para a hora certa ali. Que bom. Karina, já falamos muito do seu dia a dia aí, da sua operação, dos seus 19 companheiros aí que estão conosco aí, colegas aí que estão conosco aí. Vamos falar um pouquinho de você, da sua história, como é que você chegou até aqui. Conta um pouquinho para a gente da sua jornada, onde você nasceu, o que que você estudou, o que que você trabalhou, e como é que foi chegar até aqui para a gente. Você nasceu aonde? Eu nasci em Domingos Martins, capixaba. Uhum, Nasci em Campinho mesmo, Domingos Martins, uhum, mas eu morava em Alto Nova Almeida, zona rural. Sou filha do seu Antônio e da dona Janete, dois lavradores. E a gente, eu tenho dois irmãos, né? A minha irmã mais velha, meu irmão mais novo. E essa família trabalhava muito no interior, na roça mesmo. A minha mãe ficava mais com a parte de hortaliças, flores. Meu pai mais com café, banana, né? uhum, E a gente, desde pequenininho, sempre junto com eles. Então, mesmo que a gente estava, um exemplo, mesmo que eu estava lá no meu caixotinho, porque não era nem berço, meus pais não deixavam de uhum. trabalhar na roça, levavam a gente junto, né? Então, a gente Levava o levava caixotinho para a o roça? caixotinho para a roça, botava do lado, né? Três filhos quase da mesma idade aí, Uhum, mas a minha mãe nunca deixou de trabalhar na roça, juntamente do meu pai, cuidando da casa também, então, dos filhos. Então, eu falo que aham, você não são os deve sentir maiores nem exemplos picada de formiga, né? dessas coisas, não, Marcelo, É. não digo. E aí eu morei em Alto Nova Almeida, Alto Nova Almeida, mais ou menos até 8, 9 anos de idade, quando Uhum, minha mãe sempre dizia que ela queria muito que nós estudássemos. E lá a gente tinha uhum, muita dificuldade de escola. Então eu estudava numa escola unidocente, onde da primeira série não existia pré, não existia, né, creche, nada disso. Da primeira série à quarta série, na época, era uma sala só, onde todos os alunos ficavam juntos, uma nossa. professora Uhum, só. E aí minha mãe sempre falava que queria que os filhos estudassem, que não passassem vida difícil, como, né, ela e meu pai sempre vinham passando. Graças a Deus a gente uhum, nunca passou necessidade, de alimentação, nunca, uhum, graças a Deus, porque além de produzir para vender, meus pais também produziam para o nosso consumo. uhum, Então, produzia, tinha moinho de pedra para fazer o fubá, tinha o quitumbo, fazer a farinha. Então, ali plantava tudo que a gente precisava, né? uhum, Comprava-se poucas coisas. uhum. A frango, E porco, né? Essas coisas frango, todas. porco, peixe. Marcelo, era assim, É. graças a Deus, era farto, né? Papai tinha uma propriedade grande. Eu acho que na época, e se eu não estou enganada, era coisa de 8 mil pés de café, mais a plantação de Uhum, banana, feijão, arroz, tinha tudo. Graças a Deus. Mas minha mãe falava que ela queria que a gente estudasse, porque a minha mãe, ela só estudou a primeira série e meu pai, ele não sabe nem ler. E uhum, ela fala que ela não queria que os filhos dela tivessem essa história. E aí a minha irmã mais velha, quando terminou a quarta série, precisou vir morar em Campo Grande, na casa de uma tia, e logo em seguida eu chegava nessa fase. E minha mãe falou, mas aí eu vou ficar sem as duas filhas, né? Então minha mãe convenceu meu pai de vender metade dessa propriedade e a gente vir para um lugar onde tivesse escola mais perto. E aí, quando eu tinha, lembrando que não tinha energia elétrica, nossa. meu pai Uhum, lutou muito para ter energia nesse lugar. E na semana que nós íamos nos mudar para Viana,
quando o papai Uhum. comprou uma outra propriedade, a energia elétrica foi instalada. Então, antes a gente tinha energia só à noite movida a água. Então, não tinha Uhum. geladeira lá na roça, era bem roça interior mesmo, era bem, Uhum. né? Hoje eu falo que eu acho uma história linda, uma infância maravilhosa, mas É. hoje eu acho que ninguém quase vive nessa É. situação O mais. difícil é passar por aquilo. Você contar que passou, depois que passa, é muito bom, que forma É, na gente uma outra casca, né? sim, Mas passar por aquilo é bem desafiador. sim. Aí nós viemos morar em Viana, nesse mais ou menos aí em 89. E aí a gente veio morar também na área rural de Viana, e meu pai começou já produzindo ali, ele já não precisava mais vender para atravessador nada, ele vinha direto para o Ceasa, eu já acompanhava papai no Ceasa, aí já tinha feira livre, então o que não vendia no Ceasa a gente ia para a feira livre, e com um tempinho, mesmo a gente morando nesse lugar em Viana, que era em Formate, tinha que caminhar muito para chegar na escola, e de vez em quando a gente passava por um susto. Aí, mais uma vez, a minha mãe foi e falou o Uhum. seguinte: não dá para morar aqui, eu preciso ir mais perto da escola ainda. E Uhum. aí, meu pai foi e comprou um lote lá no bairro Universal, em Viana, construiu nossa casa. Meus pais moram lá até hoje. Ah, que legal. E, Uhum. e aí, papai mudou um pouco essa coisa de produção rural. Ele passou para a feira de caldo de cana e pastel. E a gente sempre junto com ele no caldo de cana, na feira, era 4 horas da manhã, já começava. Eu falo que eu tenho um pouco esse tino comercial do meu pai. Porque Uhum. mesmo quando a gente morava lá na roça, que eu falei em Domingos Martins, papai tinha uma venda. As pequenas coisas de Uhum. uma mercearia, ele já vendia lá mesmo sendo produtor rural. Trabalhou sempre muito. Uhum. E aí, quando a gente foi para o bairro Universal, papai abriu um bar e foi para a feira do caldo de cana e do pastel. O bar, a maioria das vezes, quem estava lá era eu tinha 12 para 13 anos, eu já cuidava do bar aí praticamente sozinha. Já servia café, Já cachaça, servia bolo. todo café, bolo, cachaça, Uhum. tudo, tá, gente? Servia mesmo. A família sempre trabalhou muito unida. Meu irmão trabalhava muito também na parte, né, do caldo de cana, a massa de pastel, era tudo produzido por nós mesmo. Então, a família, que era papai e mamãe e os 3 filhos, sempre trabalharam muito para dar conta de fazer tudo e a gente não tinha ninguém com a gente. E Uhum. aí foi passando, eu fui estudando. Quando eu terminei o meu primeiro, né, a oitava série, eu fui vamos dizer, o segundo grau, que agora mudou tudo, né? O segundo grau eu É. fui fazer no Talma, em Campo Grande, e fiz em administração. E aí, dali eu tinha que seguir uma carreira que eu queria fazer a faculdade, porque minha mãe sempre, né, insistia muito nisso, e eu já também tinha essa vontade. E aí, meu pai falava o seguinte, ó, por mais que nós, né, a gente sempre trabalhou em família, meu pai falou: quando vocês precisarem pagar alguma coisa, se você for pagar uma faculdade, você tem que trabalhar. Parecia que a gente não trabalhava com ele, né? Aham, é. E aí eu falei: opa, então eu tenho que agora dar um Uhum. jeito aqui. Ele tá falando, você tem que ganhar dinheiro, não é trabalhar, não. Trabalhando, você vai Trabalhar, a trabalhar, gente velho. Uhum. trabalhava. Ele queria que a gente ganhasse dinheiro para pagar a própria Uhum. faculdade aí. E aí eu fiz, passei na FAESA, me formei em administração. E depois da FAESA, eu fui para fazer a pós-graduação em gestão empresarial de negócios. Então, Uhum. a minha formação acadêmica foi aí, né? E nesse trajeto todo, então, meu primeiro emprego, vamos dizer, minha primeira carteira assinada foi no supermercado, eu era auxiliar geral do supermercado, e do supermercado a minha vida veio para a concessionária. Uhum. Já na faculdade, é, tinha uma amiga chamada Elisete, que trabalhava na Curumá na De época, Campo Grande também, uma pessoa, de Campo nossa, Grande também, e esteve Elisete me conosco muito tempo, muito fantástica, Elisete, é. tempo. Uhum. E Elisete me convida aí, então, na época, quando eu saí do supermercado, para vir trabalhar na Curumá, vender acessórios de carro. Eu falei, mas gente, eu estou tirando a habilitação, não, Uhum. não entendo quase nada de carro, era mais fácil entender talvez de um tratorzinho lá da roça do que de um carro, né? Uhum. Da infância, que a gente também tinha muito isso. E ela falou: não, mas você aprende.
Então, esse tino comercial, Marcelo, acho que me ajudou a falar, vou vender, eu sempre Uhum. gostei de vender, né? Quando o papai, a gente fazia feira de verduras, eu tinha meu tabuleirinho com as minhas coisas para me ter o dinheiro para comprar as coisas para levar para a escola. Então, eu sempre queria vender e ganhar dinheiro. Então, eu falei, vou. Uhum. Então, quando eu entrei aqui na Curumá no ano de 2000, eu vim para vender acessórios, mas foi coisa rápida, assim, de uns 3 meses no máximo. Eu fui convidada para ir para a recepção de pós-venda, ser uma consultora técnica pelo gerente Adalto na Uhum. época, e eu também, né, a pessoa mal sabia dirigir e saber falar de carros, de mecânica, mas foi uma Aham. grande escola aí para a minha vida. Aprendi muito com o Paulo Feliciano, que está conosco aí até hoje. Aprendi muito, muito com ele de Grandes mecânica, professores, né? Adaltinho, grandes Paulão, professores. Nossa. Uhum. E aí, em 2002, eu saí da Curumá, fui para outra empresa, também na área de recepção de oficina. Depois eu saí, fui Uhum. para outra, numa área de entrega técnica. E aí, em 2003, eu fui convidada para uma outra empresa, que é a Fiat, a Podium, aqui do lado até, para ser Uhum. avaliadora de veículos. E eu falei, mas gente, avaliar veículos, né? A gente está falando aí de 20, hoje nós estamos falando de 23 anos praticamente, 20 anos atrás. E eu tive muita dificuldade porque é do machismo, né? Uma mulher avaliando, então foi um grande Uhum. desafio. Mas eu fiquei avaliadora na empresa por um ano, aí eu fui promovida para vendedora de seminovos. Foi bem Uhum. legal essa experiência. Eu fiquei vendendo seminovos aí, eu acho que por uns 7 anos. E depois eu fui para o zero, apesar que eu podia vender tudo, mas né, fui para o salão de carro zero, também foi um sucesso. E em 2012, mais ou menos, acho que foi 2012, eu fui promovida a supervisora de seminovos, mais um desafio Uhum. aí, porque, né, nos seminovos como a gente falou lá no início, é bem diferente de zero, dá um pouco mais de trabalho, mas você tem que estar preparado para isso. E aí eu fui para a supervisão de seminovos, depois eu fui convidada para ir trabalhar em Cachoeiro, saí de Vitória, e assumir uma loja lá. E eu falei, eu vou porque está na hora de conhecer novos Uhum. ambientes, né? E aí eu gerenciei essa loja por mais um tempo e eu me desliguei da empresa em 2017. Eu me desliguei em agosto de 2017 e em setembro eu tive a oportunidade de voltar para Curumá, Vitória, como consultora de vendas. Uhum. E aí eu não tinha mais, assim, o que eu queria era estar em Vitória, porque nesse tempo aí, em 2015, quando eu conheci meu esposo, ele falava assim, mas como que a gente vai casar? Você morando em Cachoeiro e eu aqui? Então, eu falei, eu não vou pensar em outra coisa, já que eu saí de Cachoeiro, Aham. vamos agora providenciar esse casamento aí, né? E Aham. aí entrei em Curumá, fiquei aqui em Curumá de Vitória, setembro, outubro, novembro e dezembro. E na primeira semana de janeiro já, de 2018, então, a Aline Denadai, que era, né, nossa diretora aqui, junto com o Bruno Bob, me convidaram para um bate-papo, onde eles me pediram se eu tinha disponibilidade de assumir a supervisão de seminovos de Vila Velha. E aí, meu grande professor lá, lógico que eu aceitei na hora, porque Karina não. Para Uhum. mim, esse negócio de não vou, vai ser difícil, não tem que ir mesmo. Aham. E aí eu fui, meu grande professor foi Rodrigo Passon, Nossa. e quando Uhum. estava tudo muito estabilizado, assim, 3 meses depois, eu falei, tá tudo certo, aprendi, é isso aqui, já dominei. A Aline Denadai me chama no belo sábado novamente e fala o Vai pra seguinte, Serra. não, 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 minha ainda amiga, não. ainda não, minha amiga, eu preciso de você. Eu falei, claro, eu estou à sua disposição. Não sabia o que ela ia falar, Marcelo, não imaginava. Eu preciso que você vá para segunda-feira, você vá comigo para Muriaé e Manhuaçu, onde eu vou Nossa. precisar substituir a gestão das lojas. Aí eu falei, mas já segunda-feira?
Aí, né, deu uma engasgada já segunda, porque isso era um sábado. Ela Aham. falou, olha, então tá, então vamos terça. Vamos terça, nós vamos. Aham. Terça Aham. nós vamos. E aí eu falei, Aham. ô Aline, quanto tempo que eu vou ficar lá? Como que é? Essas lojas são longe uma da outra? Eu não Uhum. tinha noção, Marcelo, de distância, do que era Muriaé, Manhuaçu, nunca tinha ido para aquele lado. Ela falou, não, não tem previsão. Eu falei, mas, ô Aline, eu tô com casamento marcado, isso Ó. era em Uhum. março, né? Era Uhum. abril, final de abril, início de março. Meu Uhum. casamento está marcado, vai ser 1º de dezembro, e eu estou construindo as coisas do casamento. Eu estou achando que é uma coisa rápida. Não, Karina, não é rápido, não, eu preciso de você. Eu falei. Aí ela falou assim: você quer ficar em hotel? Quer ficar numa casa? O que que você quer? Eu falei, gente, o negócio é longo, né? Eu falei, tá, eu fico em hotel. Aham. Mas e quando eu casar? Ela falou: te prometo, quando você casar, você já vai estar aqui em Vila Velha de novo, não coloco ninguém no seu lugar. Eu falei: então vamos. Ela me garantiu. E aí eu fui assumir veículos novos e seminovos, Uhum. tanto em Muriaé quanto em Manhuaçu, em 2018. Então, assim, era uma vida bem corrida, né? Porque era o hotel, era vir todo fim de semana para É. casa, olhar a obra. Lógico que Uhum. o meu esposo me ajudava muito nisso, É. mas eu também queria participar, né? E tantas Uhum. coisas do casamento que é só a mulher que cuida. E aí, Uhum. então, eu vinha para casa, ia para Muriaé, lá eu tinha que dividir 2 dias numa loja, é uma distância de 2 horas aí, mais ou menos, entre uma loja e outra, e eu sempre, com muita fé em Deus, sozinha nas estradas, e sempre pedindo a Deus que me acompanhasse mesmo, porque Uhum. realmente era uma trajetória É. bem puxada, né? Mas, graças a Deus, deu super certo, consegui entregar, né, com a Aline e tudo que ela me pedia, e quando foi finalzinho de novembro, a Aline cumpriu o que ela prometeu, ela levou um novo gestor para essas lojas, e aí me Aham. deu férias para o casamento e falou: após você, as férias, você volta para Vila Velha. Só que Aham. as férias do casamento foi coisa de 15 dias, eu já tive que voltar rápido, porque Vila Velha precisava de mim. Aí eu voltei Uhum. para Vila Velha em dezembro de 2018, e quando eu achei que, não, agora eu vou ficar aqui, tá tudo muito tranquilo de novo. Karina, a gente precisa de você de novo. Aí a Aline já tinha saído, né? Foi para Uhum. a Mix. E aí foi Bruno, Karina, eu preciso de você de novo, Bruno e Niemeyer. A Maiara tá de licença maternidade, você vai precisar ir para a Serra. E aí lá vai Karina para a Serra. Fiquei na Serra novamente, graças a Deus. Foi desafiador, foi, mas foi uma escola novamente, né? É. Uma loja maior, pessoas diferentes, e precisava dar uma renovada na parte de seminovos da Serra, porque teve Uhum. umas mudanças, tiramos o atacado de lá da época, então Uhum. realmente precisava fazer a loja girar sem aquele atacado que ela carregava na época. E aí fiquei na Serra, deu tudo muito certo, mas quando a Jeep saiu de Vila Velha e a gente, né, ia reformar a loja, voltar a ter nossos seminovos exclusivos, Bruno Aham. mais uma vez falou: Karina, agora a gente vai para Vila Velha. Então vamos para Vila Aham. Velha novamente. Aí ficamos em Vila Velha, e aí Vila Velha ficamos com a loja linda, grande, maravilhosa, até a gente receber a BYD, e aí nesse tempo muito, né? Ai, ai. Que quando a BYD veio, eu falei: gente, mas eles vão pegar a metade da minha loja. Aquilo me deixou abatida por uns 3 dias. Aí depois Uhum. eu falei: vamos lá, vamos ressignificar isso, porque essa loja vai crescer e vamos dividir e vamos ver para onde que vai. A gente conversou um pouco sobre isso na época até. E aí dividimos as lojas, ficou tudo bonitinho, tudo certinho. Só que, graças a Deus, o grupo foi crescendo, foi evoluindo, Uhum. e aí a gente precisou meio que repaginar essa parte gerencial. Então, o Rodrigo Passon, que era o gestor aqui de Vitória, foi então Uhum. promovido a regional. E mais uma vez o Bruno perguntou se eu poderia vir para Vitória. E aqui estou, né? Muito feliz, é desafiador todos os dias, mas eu não deixei de aprender em nenhum desses caminhos. Só me Uhum. fez crescer, me fez conhecer muitas pessoas, e isso ajuda muito, né, no nosso dia a dia, esse Uhum. relacionamento. E eu só tenho a agradecer por todas Que essas legal, né? vindas e É. vindas. Muito legal, Karina. Porque assim, desde lá do,
ajudar seus pais na plantação, né? Em Domingos Martins, na região lá, Sim. Nova Almeida, como é que é o nome do lugar lá? Alto Nova Almeida. É Alto muito Nova pertinho de Almeida. Vitor Hugo. Vitor Hugo é mais Tá, aham, conhecido. uma região mais do alto lá, né? Mas Isso. é, assim, uma jornada incrível, né? Por pastel, pelo botequim, pelo supermercado, por acessório. E, assim, enfrentando e aprendendo, né, Karina? E, assim, a sua vida demonstra isso, né? Que a mudança foi uma constante nela, né? E Sim. você se ajustando, se adaptando e conquistando, e conseguiu estudar, e conseguiu formar, e fez pós-graduação, e construiu casa, e casou, e fez família. E tá aí esse sucesso todo. Que bom. Nossa, parabéns. Que jornada linda. É uma jornada Parabéns. longa, É. mas eu sinto muita felicidade, assim, por Uhum. tudo isso. Até te Ah, digo que eu sinto orgulho, porque claro. realmente, em momento nenhum eu vi isso como dificuldade, né? Cada dia eu via isso como uma nova oportunidade. E Uhum. assim é a minha vida. Eu não aceito um não, eu não falo não para nada, né? Eu acho que os desafios eles existem, estão aqui para a gente alcançar cada dia mais novas oportunidades. Eu acho que não para por aqui. Tenho fé em Deus que eu consiga daqui a pouco falar, nossa, daqui eu já fui para ali, né? Uhum. Como a Isso. gente vê crescendo muito no grupo todos Uhum. os dias, e como a gente já falou, a gente tem pessoas em quem se espelhar no grupo, isso nos motiva muito. Uhum. Então, a gente não vê como talvez um desafio, uma Ah, dificuldade, mas sempre uma nova oportunidade. mas pode ter certeza que você é espelho para muita gente também, tá? Tem muita gente que mira nessa história, nessa jornada, né? Porque esses desafios todos te fortaleceu, né, cara? Assim, a gente cresce muito, né, para poder conquistar aquilo que a gente quer. Não aceitar aquela situação e sentar em cima. E acho muito legal esse tipo de conversa, porque ele nos mostra que a situação não nos define, mas é a nossa postura, né? A nossa vontade, a nossa determinação que vai definir o nosso destino, né? Não é a situação. Posso ter nascido aqui e ali, posso ter tido tal situação, isso não nos define. O que nos define é a nossa disposição, essa vontade que você À teve de lutar, vontade. de ir atrás, né? Essa determinação, sabe? Essa resignação de lá, vem o que vier, eu estou dentro e vou fazer virar. Que bom, Aí. muito legal. Sempre disponível, sempre à É. disposição, Uhum. equilibrando, né, um pouquinho de Uhum. tudo aí para dar certo. Karina, agora, ao longo dessa sua jornada, você trabalhou em diversos papéis de liderança, desenvolvendo pessoas, né? Liderando pessoas. Como é que você faz para você fazer com que essas pessoas se desenvolvam também, né? Como é que você as motiva? Marcelo, eu acho que o primeiro exemplo para motivar as pessoas somos nós mesmos. Uhum. Então, eu tenho que me demonstrar motivada todos os dias, e muitas das vezes, eu até brinquei isso hoje, a gente precisa ser gestor, contador, psicólogo, enfim, precisa ser de tudo, A fiscal, de gente é tudo um isso tudo, né? Para pouco, viver, né? a A gente gente tem que precisa ser, né? disso É. tudo. Uhum. E para motivar essas pessoas, eu gosto de dar exemplo, gosto de estar presente com elas, gosto de incentivar, de mostrar as oportunidades, que todos podem crescer. E as pessoas que Uhum. estão no nosso grupo, elas buscam crescimento. E aí, todos os dias, quando né, nas oportunidades que eu posso, é mostrar que a trajetória ela está ali, é você que vai fazer. E a motivação vem de nós mesmos. Não desista nunca, esteja Uhum. sempre focado, motivado, porque aquilo que nós queremos e colocamos que a gente se determinou a fazer, a gente alcança. E acho que a maior forma de motivar é o exemplo, de Uhum. motivação meu mesmo de todos os dias. É o exemplo arrasta, né? O Isso exemplo aí. arrasta, é impressionante, muito legal. Outra coisa, Karina, a gente trabalha muito com melhorias de processo, com inovação e tal, né? E como é que, assim, isso é na sua área? Como é que, porque, assim, a quantidade de coisas que já mudou na sua vida, né, é muito grande. E você teve a oportunidade de ajudar muitas coisas a melhorar, dar ideias, né, promover, às vezes, uma forma de receber um cliente, um formulário, uma exposição de carro, ou contribuindo com a melhoria de um processo contábil, coisas assim.
Como é que você faz isso no seu dia a dia? Como é que você estimula isso? Marcelo, eu acho assim que às vezes as pessoas pensam que inovação é algo muito grande. E nem sempre é Uhum, o tão grande. Tem o grande, mas é o que você falou, talvez está ali nos pequenos detalhes. E no setor de seminovos, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Nos pequenos detalhes de como você recebe esse cliente, de como você fala com ele. Às vezes a gente precisa mudar processos, aí a gente falando em processo, tem um papelzinho, um checklist, alguma coisa que você faz que às vezes ninguém está nem percebendo, mas que no final aquilo alavancou o nosso dia a dia, a agilidade do nosso. Na nossa forma de preparar um carro, da nossa forma de entregar, as pessoas que estão fazendo aquela limpeza, se, né, tá fazendo dentro do que a gente gostaria, o que que eu uhum, posso fazer, um cheirinho no carro diferente, a forma de colocar o parabéns quando o cliente vem buscar, os pequenos detalhes, eles transformam muito. E aí é a hora que a gente consegue falar assim: ah, você fez algo muito grande. Não, eu fiz algo pequeno, mas que se transformou grande. Então uhum. é o olho no detalhe mesmo, sabe? Eu acho que é o dia a dia nos seminovos é isso daí, entendeu? Que bom. É muito legal. Muito bacana. E é isso, né? Essa melhoria do dia a dia, né? Esse incômodo de querer fazer sempre o melhor, fazer um pouquinho Sim. melhor do que foi feito, observar isso, estar atento a essas coisas, esses detalhes, né? Atento, o que que vai melhorar a vida do meu cliente, né? Uhum. Esses pequenos detalhes aí que a gente tem que estar sempre ligado. Que legal. Uma bela dica. É, Nessa linha de dica, Karina, assim, se você tivesse uma oportunidade de dar um conselho para as pessoas que estão trabalhando conosco, que estão começando a sua carreira, a sua jornada profissional, qual o conselho que você daria, Karina? Marcelo, eu tenho, vou falar até dentro da equipe, mas né, de forma geral. A gente vê muitas jovens, pessoas bem iniciando a carreira profissional, entrando no nosso grupo, Uhum, né? E eu sempre falo para eles, e aqui talvez eu falar para quem eu não tive a oportunidade de falar pessoalmente, esteja disponível, esteja pronto para receber mais do que cobrar, né? Porque às vezes as uhum, pessoas falam, ah, eu estou aqui, eu queria receber isso, mas você fez isso, você esteve disponível para receber. Então, assim, esteja disponível, seja muito honesto. Às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. Então, uhum, esteja muito atento a isso. Mas eu falo que, principalmente no nosso grupo, a disponibilidade, a disposição para poder ajudar o outro vai fazer você crescer muito dentro da empresa. Essa questão da honestidade, do uhum, entusiasmo, tudo vai ajudar. Né? Estude, se especialize. A gente vê muitos jovens hoje que entram na empresa, às vezes com 20, 21 anos, que não estão numa faculdade. Então, eu falo, entre na faculdade. Vai mudar a vida? Não sei se vai mudar, mas ajuda. Então, esse uhum, conselho que eu sempre dou, de buscar estar se especializando, estar disponível, de ser muito honesto e dedicado aí à empresa. uhum, uhum. Ah, legal. Belo conselho, né? Espero que as pessoas aproveitem quanto mais vindo de você, que fez essa linda jornada aí com a gente, né? Que mostrou tanto que não dá para correr dos desafios, né? E o quanto Não, que a gente cresce, o quanto que a gente fortalece com isso. Muito legal. E, Karina, olhando assim para a sua jornada, qual que é o seu legado? Que você poderia dizer assim, falar, o meu legado é determinada coisa. O que que você diria do seu legado? Marcelo, eu gostaria de deixar para todos o quanto que é importante o respeito, respeitar as pessoas, ser honesto com as pessoas, ser verdadeiro em todos os sentidos Uhum, e amar, sabe? Quando a gente fala de amar, é muito difícil a gente amar a todos, mas é bíblico, né? é. Amar o Uhum, teu próximo. Então, ame com uhum, intensidade. E eu sou essa pessoa que eu gosto de amar intensamente, de viver intensamente. Então, eu gostaria muito que as pessoas
tivessem isso, se um dia for falar da Karina, que falasse, mas a Karina era intensa, a Karina amava intensamente, a Karina respeitava muitas pessoas, porque quantas das vezes, Marcelo, que as pessoas viram e falam bem assim, ah, você aceitou. Não, eu respeitei. A gente tem que respeitar o outro, cada um tem direito de fazer aquilo que quiser. Você só Uhum. precisa respeitar. Então, acho que o maior legado é o respeito, é o amor, essa questão da honestidade, de um bom caráter. Isso eu acho que é o primordial para todas as pessoas nesse mundo. Se Uhum. todos tivessem um pouquinho disso, seria mais fácil a gente transformar, entendeu? Você sabe que semana passada nós estávamos aí batendo um papo aí sobre. Era um comitê de pessoas, né? E a gente tem uma pessoa de fora que nos ajuda para a gente poder gerir melhor as pessoas, como que a gente pode fazer uma empresa melhor para as pessoas trabalharem, né? E a gente acabou caindo nessa conversa, né? Ah, mas o respeito e tal. Aí outra pessoa falou assim, mas pois é, mas aqui na empresa, se a gente não der resultado, a gente não fica, né? E como é que fica essa questão do respeito, né? A pergunta jogada na mesa, né? Eu falei assim, não, mas aqui é o seguinte, é o resultado através dos nossos valores, né? Não tem como atingir resultados se não for através do respeito, sabe? As pessoas, né? Tem até uma fala que os acionistas falam, né? De respeitar as autoridades, respeitar o cliente, né? Respeitar o fornecedor, né? Respeitar a comunidade, né? Então, respeitar os funcionários, eles falam muito disso. E você falou uma coisa que me lembrou muito o seu Ailmer, né? Pai do Rigel, né? Que é o nosso vice-presidente da divisão, tá? Que é o nosso grande líder aí, né? Que pessoa incrível, né? Mas ele falava muito disso. Eu lembro quando eu gravei o podcast com ele, foi um dos primeiros que eu gravei, né? Foi. Batendo um papo com ele lá, e falei assim, ó, eu não conselho para as pessoas, né? Mais ou menos igual isso que eu perguntei a você, né? Que conselho que você daria? Ele falou assim, seja verdadeiro, né? Se eu, assim, é de poucas palavras, mas palavras muito profundas, né? Palavras muito fortes, Sim, né? sempre, Seja né? verdadeiro. Seja verdadeiro. É tão fácil ser verdadeiro, é tão fácil falar a verdade, né? Então, são valores muito fortes, né, Karina, que nos Muito. conectam, que nos juntam, né? Igual a gente começou falando, né, a gente não atinge o nosso resultado sozinho, né? A gente precisa de muitos, né? Poucos não dão conta, né? São muitas pessoas juntas para a gente poder fazer esse resultado, né? Que a gente tem conseguido, dar conta de vender tantos carros e atender tantos clientes, e estar espalhado pelo Brasil afora, mas com essa força que nos une, né? Esses valores, esses princípios, né? Isso é muito legal. Nossa, caramba, que bate-papo legal. Poderia ficar mais um bom tempo aqui, mas o tempo nos puxa aqui pela orelha. Puxa, é verdade. Oi, Karina, eu queria aproveitar assim, te pedir uma dica de um filme, de um livro. O que que você poderia deixar para gente? Marcelo, tem um filme que Hum. ele marcou minha vida. E se alguém aqui ouvindo assistiu, com certeza vai falar que é forte. E que se você puder, assista, que é Até o Notarei. Último Homem. Aí, Esse maravilhoso. filme, Uhum. você viu, ele fala da persistência e de o quanto somos capazes, né, de transformar o que nós queremos, Uhum. independente do que nós temos na mão. Só a nossa vontade, só a nossa força, só a nossa determinação, a gente chega onde a gente quiser. Então, ele foi o filme, acho que o filme, eu acho, não, foi o filme mais forte que eu vi na minha vida, que Uhum. mais mexeu comigo e que quando alguém me pergunta, eu sempre falo Uhum. dele, porque eu tenho certeza que é de tirar grande proveito, né? É. É isso, o que você, a gente falou isso já. O que eu determino, o que eu quero, se eu colocar como, né, determinei, eu vou conseguir. Aquilo que eu coloco na minha cabeça, aquilo que eu quero, é só eu ir fazer que eu vou Uhum. conseguir. Então, Uhum. é isso aí, gente. Esse filme, Até o Último Homem, é o filme É mais muito forte que eu vou legal. deixar. De fato, ele, E ele é marcante, né? Porque é uma pessoa, né, que vai para a guerra, me corrige se eu falar alguma bobagem, mas ele vai para a guerra com assim, eu vou para a guerra, mas eu não vou matar ninguém, né? Eu vou para a sim, guerra, eu não vou pegar em arma, né? E aí não vai vou uma pegar em arma. discussão, vai uma discussão louca, né? Não vamos contar aqui para não estragar quem for ver o filme. E a pessoa tem um papel assim, de uma importância, né? Assim, é muito legal, muito legal.
né? Muito Vale muito legal. a pena ver, uma bela dica, porque assim, ele não abriu mão das crenças dele, não abriu mão daquilo que ele acreditava, daquilo que ele queria, né? Ele foi atrás, conseguiu, virou, né? E fez o papel dele, né? Fez o papel dele. Fantástico, muito bom. É Parece a muito sua legal história, isso né? que você Sem falou. abrir mão do que você quer, você foi atrás, né? Ele não abriu mão de nada do que para ele não podia ser feito. Ele só Uhum, fez o que ele considerava que pudesse ser realizado e foi perfeito. Então, quando você coloca isso, você vai onde você quiser. Independente, né, o que eu falei, independente do que você tenha nas mãos, você vai. Tenha fé em uhum, Deus, Deus tem que estar à frente de tudo. Tem que ter um equilíbrio na vida da gente, a família, né, o trabalho, a espiritualidade. Sem esse equilíbrio, a gente não se mantém em pé, não uhum, se mantém vivo. Mas se a gente consegue equilibrar a família, o trabalho, a nossa fé em Deus, né, a nossa espiritualidade, você é capaz de alcançar tudo o que você busca. E nem falo assim, ah, você sonha, não. Se você, o sonho, todo mundo sonha. uhum. Trace seu objetivo e vá até ele, com esse equilíbrio aí de família, a fé e o profissional. Minha Flor, muito obrigado por esse bate-papo, né? Fantástico, inspirador, tá? Espero que, assim, motive as pessoas também a ter mais firmeza, né, naquilo que quer, naquilo que acredite, né? E não deixe Sim, nada para trás, né? Até o último homem. até o último homem. Marcelo, eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui com você, de bater esse papo tão agradável, desse momento, que igual a gente falou, ele é curto, mas é Uhum, o suficiente para a gente pegar a essência, né? Eu acho que é isso. Mexe muito comigo, eu sou muito apaixonada com a minha história de vida, com a minha infância, com a minha família, com meu esposo, que me apoia todos os dias. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade a todos que estão nos ouvindo ou assistindo, né? E vamos em busca aí de crescer cada dia mais juntos, é. Nossa, sem abrir mão dos valores, né, Karina? sem abrir mão dos É. nossos Movendo o valores nosso mundo com excelência e respeito às e respeito pessoas. às pessoas. É, Isso aí, muito bom. Marcelo. Karina, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. E agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando, né, por acompanhar o nosso legado e vamos registrando a história das pessoas aí que vem construindo essa história da nossa empresa. Semana que vem tem mais, pessoal. Obrigado aí, hein?